Quem é o Arley? Bom, Sim, hoje eu sou um patriota. Você percebe que eu tô aqui com a minha camisa do Brasil, sim, amo essa bandeira sim. e eu faço de tudo para preservar isso aí. Aham. Legal. Mas você quer saber da minha vida antes Sim, disso? sim. Então vamos lá, Vamos glória a lá. Deus. O meu testemunho vai edificar muito a vida das pessoas. Por quê? Amém. Porque ela primeiro traz uma paz, traz uma convicção Sim. que Deus é Deus e o que Ele faz é perfeito. Amém. Antes de eu me converter, eu era uma pessoa comum, uma pessoa que não se preocupava com nada. Sim. Até o dia que eu tive um encontro com Jesus. Aham. O mundo diz que quando não é por amor, é pela dor. Sim. E foi pela dor justamente que eu conheci Jesus. Aham. Foi numa cama de hospital. Sim. E a história que eu vou contar agora é uma história que vai edificar a sua vida. Sim. Vai trazer paz e Aham. esperança para a sua vida, tá Sim. bom? Sim. Quando eu tinha meados de 27 anos, eu sofri um acidente na cidade de Garça, interior de São Paulo. Sim. E quando eu sofri esse acidente, mal sabia eu que aquele acidente ia ser a melhor coisa da minha vida. É Certo. assim que eu relato a minha conversão. Sim. Porque, apesar de ser algo tão complexo, difícil de lidar, Aham. foi algo maravilhoso que aconteceu. Bom, eu fali, eu Sim. quase perdi a vida, Aham. mas eu não troco isso por nada da minha vida. Foi um testemunho muito edificante. Sim. E nesse ano que eu estava em Garça, na verdade fazia 6 meses que eu fui para Garça, montei uma empresa lá, e 6 meses depois eu sofri um acidente, onde o acidente eu entrei em coma. Sim. O meu cérebro começou a inchar, e Aham. nessa que começou a inchar, eu comecei a perder a consciência e tive que ser induzido ao coma. Sim. Cheguei no hospital de Marília, de madrugada. A minha ex-sogra disse que havia anjos quando eu cheguei lá, mas na verdade era uma equipe de médicos, Aham. me esperando a chegar lá e sabendo de toda a dificuldade que ali haveria. Sim. E os médicos trataram, buscaram, remediaram, Sim. mas não encontraram solução. Aham. Ao ponto de dizer para minha sogra, naquela época, Sim. que eu não sobreviveria. E foi algo muito complexo que abalou toda a estrutura familiar, Sim. porque eles esperavam que os médicos iam dar jeito. Aham. E os médicos desistiram, nem para UTI me levaram. Rapaz. E quando ela ficou sabendo que eu morreria, Sim. ela se desesperou. Foi algo muito complexo, Aham. porque ela nunca tinha passado por aquilo. Porém, Deus é fantástico, né? Amém. Mal Glória a Deus. sabia ela Sim. que ali era o ponto de partida para que o que hoje eu sou. Sim. O médico me buscaria na manhã seguinte, porque não havia nada para fazer mais. Aham. E ele chegou lá para buscar o meu corpo e eles se levaram uma surpresa, se surpreenderam com o que encontraram. Encontraram tudo funcionando. Voltou batimento ok, tudo voltou a normal. Sim. A ponto deles se assustarem e correrem comigo para UTI. Aham. Nesse tempo, a minha sogra achou que foi uma grande bênção, né? Aham. Porque ela viu eu morto e de repente eu estava ressuscitado. Amém. Glória a E aí Deus. você lembra de várias histórias da Bíblia, né? Você Sim. lembra de Lázaro, Sim. o filho da viúva, você lembra de muita coisa, né? Hoje eu Aham. consigo compreender o que é isso. Aham. Mas antes eu não compreendia. Mas me Sim. levaram para a UTI, lá eu fiquei 1 mês e 20 dias. E quando você tem um encontro com Jesus, é como Jacó. Sim. Jacó não voltou a mesma pessoa. E Sim. realmente eu não voltei a mesma pessoa. E quando Aham. eu paro no espelho para olhar o espelho, eu me deparo com essa cicatriz. Essa cicatriz foi feita quando eu estava em coma, quando eu fiz 1 mês. E ela me lembra sempre da onde Jesus me tirou. Aham. Isso me faz voltar para quem eu sou e quem Jesus me transformou. Sim. Então é muito importante essa cicatriz na minha vida. Rapaz. E quando eu
eu achava que estava tudo bem, que eu acordei do coma, eu acabei pegando uma bactéria hospitalar que parava os órgãos. Sim. Tiveram que me separar. Você acha que é só aquilo, né? Você acaba se encontrando com outros problemas também. Aham. E quando eu fui separado com as pessoas que estavam no mesmo problema que eu estava, eu descobri que dali não ia melhorar, ia só piorar. Eu comecei a ver pessoas morrerem, pessoas mais velhas, mais novas, Sim. e eu descobri que eu seria o próximo a Aham. morrer. Ao ponto de eu me desesperar. Não conseguia tocar nada direito, nem enxergar, a minha visão estava turva, estava meio complicado. Sim. Aí um dia a Camila chegou e falou para mim assim: o que você precisa é de Jesus. Quem é a Camila? A Camila é minha ex-mulher, Certo. que é a que me deixou. Certo. Ela falou para mim não contar isso para ninguém, que ela Ixi. havia me deixado. Ih, Agora rapaz. todo mundo sabe. Ei, E- Camila, agora não tem jeito não. Exatamente. Agora já era. Já tá na mídia já. Já tá na mídia. Deixa Deus te usar então, o Arlen. E, Vamos lá. Ah, e ela falou que eu precisava de Jesus. sim. Eu não falo, mas eu sei tudo que é palavrão. Eu xinguei ela tudo que era nome. Aham. Feio, viu? Sim. E ela falou: não vou discutir mais com você, eu vou deixar a Bíblia aqui e vou deixar esse versículo bíblico aqui. Eu não conseguia ler, não tinha mais. Não estava do mesmo jeito, que tinha inchado meu cérebro, Sim. estava tudo fora do normal. Aham. Eu não conseguia ler. Eu falei para ela: engraçado, né? Eu não consigo ler, você quer me enganar. Sim. Porque o que eu conhecia era o que eu aprendi quando eu era católico. Sim. O que eu conheci foi o que a minha mãe me ensinou. E eu não conhecia Jesus ainda, Sim. não conhecia o que era Espírito Santo de Deus, não sabia Aham. o poder que tinha, né? Sim. E chegou uma enfermeira, a enfermeira pegou e falou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem sim. Ela colheu meu sangue e eu pedi para ela ler o versículo e a Bíblia para mim. E ela disse tudo o que a Camila tinha me dito. E quando ela falou aquilo, a minha mente entendeu que ela estava incomunada, estava na mesma missão de me enganar. Aham. Xinguei ela de tudo que é nome também. Sim. Ela foi embora brava. E de repente, mais ou menos uns 10 minutos, entra um pastor no quarto. Na verdade, ele estava no hospital, que ele é capelão, né? Sim. E ele perguntou se podia orar por mim. Eu falei: fica à vontade. Aham. Porque vai que Deus te ouve Sim. e me tira desses sofrimentos que eu achava, eu tinha certeza que eu ia Sim. morrer. E quando ele começou a orar, eu tive a ideia de pedir para ele fazer a leitura bíblica, porque Sim. eu tinha um versículo e tinha a Bíblia ali. Certo. E eu tava com a dúvida ainda. Aham. E aí ele terminou, eu pedi para ele ler esse versículo bíblico. Sim. Escondi a minha Bíblia, porque poderia ter algo escrito lá. Eu não Aham. queria ser enganado, né? Sim. Mas na verdade eu fui enganado o tempo todo. Sim. O Arlen, você conseguia ler? Não. Não. Como eu inchou meu cérebro, É. criou umas bolas atrás do cérebro. Sim. O neurocirurgião falou que eu não ia ficar bem, que eu ia Aham. até ter problemas futuros. Sim. E realmente hoje eu tenho mesmo, eu sou doido por Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso não mudou desde o princípio. Sim. Mas quando ele leu o primeiro versículo, Êxodo capítulo 20, Sim. que eu pedi para ele ler, eu tive um arrebatamento de sentidos. Certo. Hoje eu falo com muita clareza. Aham. Por- Explica melhor pra gente o que é isso daí, um arrebatamento de sentidos. Eu fui levado a um mundo espiritual. Aham. Apesar do meu corpo ter ficado lá dentro do hospital enquanto o pastor lia, É. eu fui levado, o meu espírito, em outro lugar, em Certo. fases da minha vida. Sim. Levou na primeira fase, É. quando eu tinha menos de 2 anos de idade. Sim. Eu tomei uma sequência de Besotacil que eu não poderia tomar. Certo. E ali uma voz atrás de mim dizia: você lembra? E eu disse não, porque para mim era só uma criança tomando uma injeção. Certo. Aí aquela voz disse: era você. Aí eu falei, aí eu olhei, prestei atenção e a voz veio de novo e falou: aí foi a primeira vez que Satanás tentou te matar.
E até então eu não tinha uma noção de Satanás, de nada desse reino espiritual. Sim. Mas ele disse isso e eu fiquei meio assim, como assim, né? E ele me levou para outro lugar. Estava na Dutra, Sim. indo pro Capão Redondo. O Arlen, e essa voz, como que era? Uma voz brava? Era uma voz que eu conhecia. Ah, Não era uma voz você acha que era a voz de Deus? que me assustava. Ela não me assustava. Sim. Era uma voz Uma voz mansa? que me acalmava. Tá. Não era uma voz... Suave. Exatamente. Certo. Eu conheci essa voz porque a Sim. gente ouve algumas vozes Sim. e a gente acaba se identificando. Certo. Apesar dela não me causar medo, Sim. eu sentia paz quando ela vinha. Aham. Apesar de eu ver as coisas acontecendo, Sim. ela ainda me trazia paz. E aí foi quando eu comecei a interagir. E na segunda parte da visão, que eu fiquei com medo e receio. Não Sim. da voz, mas pelo que ela sabia. Aham. Porque eu bati atrás de um veículo, eu Sim. lembro como se fosse hoje. Sim. Um Fiesta vermelho, ano mais ou menos 2018. Aham. E sabe como é que é a Dutra, né? Horário de pico, Sim. cheio de carro. Eu Sim. bati atrás desse Fiesta. Aham. Quando eu bati, eu voei. Quando eu voei, eu caí lá no chão. Eu só lembro a hora que eu acordei, estava cheio de ambulância. Aham. Mas a voz dizia: "Você lembra?" Sim. Sim, eu já tinha 18 anos mais ou Você menos. tava de quê? De moto? Eu estava numa moto, uma 125. Aham. Estava indo pro Capão Redondo buscar peças cromadas ainda. Eu lembro como se fosse hoje. Aham. E aí essa voz disse pra mim: "Você quebrou algo?" Ah, Eu falei: "Não." Aí ela me perguntou assim: "Você sabe por quê?" ah. Eu falei: "Não sei por quê." Sim. Porque aí a voz falou assim: "Porque eu te segurei nas mãos Amém. e te coloquei no chão." Sim. Eu só lembro que eu desmaiei, acordei, desmaiei de novo e parei Sim. no hospital. Sim. Só isso que eu lembro. Aham. Mas aquela voz que acalmava o meu coração dizia que praticamente que ele estava cuidando de mim todo o tempo. Aham. Então, se ele me tirou da morte quando Sim. eu era pequeno e ali ele me segurou para mim não quebrar nada, era alguém que me amava, mas aquilo me assustou, Sim. porque ele conhecia fatos da minha vida que a terceira parte me assustaria mais ainda e Aham. criaria curiosidades. Por quê? Sim. Porque são cenas que só eu sabia, só Aham. eu Sim. e Deus. Certo. E eu vou para a terceira cena. A terceira Sim. cena eu estava dentro de uma cela, chorando. E o engraçado em chorar é porque às vezes você se acha bom, Sim. forte, poderoso, mas de repente você está dentro de uma cela chorando. Certo. E apareceu um policial e perguntou: "Não entendi porque eu não te matei." Aham. Não quero entrar em mérito do que tinha no Vila Galvão na época, Uhum. mas ele falou isso pra mim. Sim. E quando ele falou isso pra mim, eu também levei um susto, porque eu tava olhando, apesar de eu estar chorando ali, naquele momento, eu vendo eu chorando, Sim. eu tava olhando, e eu não entendi por que ele falou aquilo. Mas a voz veio de novo e disse pra mim: "Você sabe por que ele não te matou?" Sim. E eu falei: "Não." Aí a voz dizia bem assim: "Porque o que eu tenho pra você, eu nem comecei ainda." Amém. Isso me assustou, mas isso me criou a curiosidade de saber quem estava falando. Eu olhei para trás. Aham. Quando eu olhei para trás, eu voltei para a cama. O pastor tinha acabado de ler o versículo que eu dei para ele. E quando ele acabou de ler, ele virou as costas e foi embora.